A paz do Senhor, adolescentes! Vamos para mais uma lição, a lição 7, que tem como tema achados e perdidos no reino. Mas o que vem na sua mente quando falamos em reino? Reis, rainhas, riqueza, tesouros. Então, o que faz uma pessoa sair daquele reino? O que essa pessoa está procurando? É exatamente isso que vamos aprender nessa lição. Vamos? A paz do Senhor, adolescentes! Meu nome é Aline. Meu nome é Radassa. E eu sou a Tainara. E a gente está muito feliz de estar aqui com vocês neste dia. Esperamos que a palavra de Deus fale profundamente ao seu coração. Nós estamos estudando sobre as parábolas na classe dos adolescentes, Parábolas né? de Jesus. Aline, tem sido tão proveitoso, né, Radassa? Aprender um pouco mais. E hoje nós estamos estudando sobre aquele que se perdeu, o perdido que foi achado. E sem mais delongas, vamos orar para iniciar a nossa aula? Vamos lá, vamos orar, gente. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por mais uma aula. Queremos pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações, venha ministrar os nossos corações nesse dia, Pai. Fica conosco, Senhor, é o que nós te pedimos nessa hora. Abençoa cada adolescente que está assistindo em casa, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, adolescentes, eu me chamo Rian Brian e hoje estou aqui para fazer o texto bíblico que se encontra em Lucas 15, 3 ao 7. E ele lhes propôs esta parábola dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilando. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E foi isso, bora voltar para a aula. Tchau! Vamos fazer então um recap da história de hoje para vocês entenderem os pontos principais. Certo dia, Jesus se viu cercado por pessoas assim, descrentes, turistas, pessoas indesejadas. Ele viu num canto religiosos cochichando entre si, tipo, Jesus, o Filho de Deus, do Deus Santo, o que Jesus estava fazendo com aquelas pessoas? Então, Jesus resolve contar não uma, nem duas, mas 3 parábolas para explicar que aquelas pessoas também eram importantes para Deus. Então, ele começa dizendo que havia um homem que possuía 100 ovelhas. E enquanto cuidava do rebanho, daqueles pequenos seres fugiu. Mas o pastor deixou as 99 ovelhas para trás e saiu para buscar o animal perdido. E continuou procurando até finalmente encontrar. Pegou a ovelha com cuidado, colocou em seus ombros e levou de volta para o rebanho. Em seguida, chamou alguns amigos pastores e disse: Vamos fazer uma festa, encontrei a minha ovelha perdida. Ele contou a segunda parábola. Havia também uma mulher que havia 10 dracmas. A mulher perdeu uma das moedas. Então, acendeu uma lâmpada, varreu a casa toda, levantou todos os móveis e procurou incessantemente, até encontrar. E quando conseguiu, ficou tão feliz que chamou todas as suas amigas para celebrar. Certo homem tinha 2 filhos, e o mais novo, insatisfeito com a vida que levava, convenceu o pai a adiantar-lhe a herança, e partiu para uma terra distante com dinheiro do bolso. No mundo, encontrou pessoas igualmente agitadas e adotou um estilo de vida alucinante, mas logo descobriu que quando o dinheiro acaba, os amigos também vão embora. Certo dia, enquanto alimentava porcos na tentativa de sobreviver, o jovem finalmente caiu em si. Decidiu voltar para casa, pensou em pedir perdão ao pai por sua ingenuidade e falta de maturidade. E, em seguida, oferecer-se para ser um dos seus empregados, pois sabia que havia abdicado do direito de ser considerado filho. Enquanto ele voltava para casa, começou o caminho de volta. O pai, que passava horas todos os dias esperando pelo retorno do filho, reconheceu ele bem de longe. Imediatamente, cheio de esperanças, saiu correndo pela estrada terrível e disse: Pai, eu não mereço ser seu filho. Cometi um erro terrível. Mas o pai interrompeu: Não diga isso. Estou feliz porque você finalmente voltou. Ele se alegrou e mandou que os empregados preparassem uma grande festa. Disse: Convidem todos, matem um bezerro cevado e tragam a melhor roupa. Meu filho perdido voltou para casa. Então, o pai, em vez de desprezar aquele filho, ele o recebeu com alegria. Muito bem, Radassa. Com essa breve recapitulação, a gente conseguiu entender
o que estava se passando na história de hoje, né, Aline? É isso, Tainara. A lição de hoje, ela vai nos ensinar, né, trazer uma reflexão sobre esse reino, né? Nós estamos falando do reino. Então é isso, adolescentes, Tainara, Daça. A lição de hoje, ela vai nos trazer uma reflexão sobre o reino de Deus. E o ponto aqui é achados e perdidos no reino. E o que me vem à mente quando eu falo isso é como que alguém pode se perder, ou melhor, como que alguém que está em um reino sai a procurar algo, né? Se no reino, quando a gente fala em reino, a gente já pensa que tem tudo. Quando alguém fala para mim de reino, eu já penso, tem tudo. Não tem o que eu ir procurar, né? Então, é isso que a gente vai falar hoje. Nós vamos trazer essas reflexões e o que Jesus queria nos ensinar com essas parábolas. E até o final da aula, você vai descobrir o que esses perdidos aqui foram procurar fora do reino e o que eles encontraram. Então, a divisão que a gente vai fazer é o seguinte: o contexto histórico daquela época, a nossa posição e o olhar do outro, né, conforme aquilo que Jesus ensina. O contexto histórico, a Radassa já resumiu. Os fariseus naquela época, eles não se misturavam com as pessoas. Eles não tinham nenhum contato, nenhum tipo de comunhão com qualquer pessoa que fosse diferente deles. Então, eles excluíam, eles não tinham nenhum tipo de empatia pelas outras pessoas. E hoje em dia, quando a gente fala com adolescente, né, a gente ensina, olha, vocês são um povo santo, separado. Então, pode vir na mente deles assim: então será que eu não posso conversar com ninguém que não seja da igreja? Será que eu não posso nem chegar perto? Não é isso. Não é isso que é a nossa posição. Jesus, através dessas 3 parábolas aqui, está nos enxergando a maneira certa de nos relacionar com as pessoas que ainda não são convertidas, com as pessoas que ainda não têm a Cristo Jesus. Porque não é uma relação de intimidade, mas sim uma relação de transformação. Jesus tinha perto dele pessoas que eram cobradores de impostos, pessoas que já tinham sido prostitutas, pessoas que tinham sido ladrões, mas nenhuma dessas pessoas, ao estarem perto de Jesus, permaneceram da forma que viviam antes. Porque aqui ele veio mostrar: eu vim trazer transformação. Ele fala assim: quem precisa de médico não é quem está bom de saúde, mas sim quem está doente. Então, nós, filhos de Deus, servos do Senhor, somos as pessoas responsáveis por levar esse Jesus que cura para as outras pessoas. Mas, para isso, precisamos enxergar as pessoas com esse olhar aqui. O olhar de Jesus. O olhar de Jesus. O olhar de Jesus e querer levar esse reino, que é a nossa missão, né? É levar esse reino para as pessoas, é levar esse amor de Jesus para as pessoas, né? Jesus, ele não exclui, ele inclui. E a gente só consegue ter esse olhar quando a gente deixa esse amor fluir. Porque a gente só consegue se a gente amar. É muito mais fácil excluir. É muito mais fácil estar perto de quem tá ali, fazendo o que a gente faz, né? Digamos assim, se tratando de nós como igreja, é muito mais fácil eu estar perto do colega que tá ali cantando e fazendo tudo que é legal, né? Junto comigo. Quando a gente olha para um adolescente excluído, ou que tem um jeito diferente, né, de se vestir, de andar, normalmente a gente já quer fazer isso aqui, né? Ser um fariseu, e a gente tem que ter cuidado para a gente não ser um fariseu. Jesus não nos chamou para ser fariseus. Jesus nos chamou para ir buscar, ir atrás, amar, fazer a diferença, né? Então, é um alerta para nós. Uma coisa interessante, Thay, é que, às vezes, já que a aula é para adolescente e tal, eu não tenho a oportunidade de estar na sala de aula. A Radassa tem. Então, Deus está contando não é com a Aline na sala de aula. Deus está contando com a Radassa e com vocês, adolescentes. É vocês que vão enxergar esses adolescentes que estão no canto, que estão tristes. Olha para eles e fala: Jesus, me dá discernimento para você levar o amor, porque eles estão precisando. Imagina, uma ovelha perdida. Aquela ovelha estava sofrendo, estava aflita. Ela não se perdeu porque ela não queria estar no rebanho. Ela se perdeu por um acaso. Alguma coisa aconteceu que ela se distraiu, ela se perdeu. Ela estava aflita. Ela estava prestes a ser, tragada pelo lobo. Lá na escola tem adolescentes que estão assim, aflitos. E vocês, mas vocês que estão em contato precisam enxergar. E se os colegas for um fariseu excluir, vocês não. Vocês são discípulos.
É isso que a lição vem trazendo para nós. É porque eles não percebem, Aline, que quando eles se aglomeram entre eles, fecham o círculo de amizade deles, eles estão sendo fariseus. A gente tem esse... Práticos, A né? gente tem, né, essa tendência, né, o pecado, né, que nos rodeia de perto, de fazer isso. Mas a lição não é por acaso que está aqui, está na Bíblia para nos alertar. Ei, esse não é o plano de Deus. Não tem mesmo. um reino e vocês são embaixadores desse reino. Vão buscar. Sim. Vai atrás da ovelha, Sim. vai procurar a moeda, porque Deus, ele clama por isso. Jesus, ele clama por isso. E é claro, é óbvio que você vai ter intimidade com pessoas que podem te aconselhar, com pessoas que vão te fazer crescer. Sim. Mas é uma questão de intimidade, Isso. não de exclusão de outras pessoas. Não de deliberadamente você enxergar o outro como diferente e você não querer ter nenhum tipo de contato para ajudá-lo. Então, adolescente, que as suas amizades sejam intencionais, que você tenha a intenção de ajudar, de levantar, e não é só na sua escola não, é aqui na igreja mesmo. Muitas vezes vocês estão entre vocês, com seus amigos, chega um visitante, chega uma pessoa recém-convertida na igreja, vocês não falam com eles, não tentam inserir, não tentam ajudar, e aí ele acaba ficando ali sozinho, perdido, enquanto vocês poderiam ser um canal de bênção na vida dessa pessoa. E olha que interessante, Jesus, ele traz a ovelha, a dracma e o filho. A ovelha precisa de cuidado, é um animal, né? A moeda tem muito valor. Porque é dinheiro, né? É riqueza, é bem, muita importância. E a moeda, eu estava lendo que a moeda ela era dada pelo pai a uma moça quando se casava, e ela guardava aquela moeda muito bem guardada, porque era como se fosse a herança dela, como se fosse um fundo de garantia dela, caso ela ficasse viúva, ela não ia ficar abandonada. Que ela incrível. tinha, eu estava lendo, ela tinha aquilo para se sustentar, né? Porque naquela época uma viúva era difícil para uma viúva, não era igual aos dias de hoje, né? Então, assim, era uma provisão que o pai dava, olha só. Então, Deus, ele nos dá isso, né? Nossa, E Deus, ele provê, ele se preocupa com o hoje e o amanhã nosso. Então, verdade. você perder uma dracma, você estava perdendo muita coisa. Algo muito valioso, né? E aí, para nós adolescentes aqui, né? Para os adolescentes, para nós cristãos, esse perder a dracma é perder as coisas da igreja. Quando a gente perde, deixa de estar fazendo as coisas de Deus, é como se a gente estivesse perdendo uma dracma, algo valioso. Deixar de fazer algo para Deus, negligenciar as coisas de Deus, é como se a gente estivesse perdendo uma dracma, algo que o Pai nos deu, né? Então, eu achei muito legal essa Algo parte. de muito valor, né? De valor. E olha como é que Jesus nos enxerga, né? É a ovelha que precisa de cuidado, é algo de muito valor e é o filho amado. Então, Jesus está nos ensinando a enxergar as outras pessoas com o olhar dele. E esse olhar de Jesus motiva a gente a fazer muitas coisas, né, Radassa? Sim, inclusive evangelismo. Nas 3 parábolas, o valor das coisas justificava a busca completa. Nós entendemos que as almas são algo de tanto valor que justifica a nossa busca total por elas. Justifica nós descermos para a feira, aqui na avenida, para buscarmos essas almas que têm tanto valor para nós e principalmente para Deus. E Deus, ele é um Deus que procura, que busca, que espera, que anseia. Ele não fala assim, foi? Vai com Deus, Não, né? não, jamais, não me quer, Não. então tchau. Não é me quer, assim. baby. Não. Ele procura até encontrar. A gente tem o costume de olhar para uma pessoa e falar assim, esse aí tá perdido. Ele que não quer nada. Não tem jeito para fulano de tal. Não, Não tem jeito para ciclano. Mas com Deus não é assim. não. A gente é responsável por pregar. A obra quem faz é Deus. É Deus. Na parábola do filho pródigo, isso fica muito claro. Né? O pai representando o nosso Deus na parábola, o pai respeitou, né? Mas ele não estava feliz. Deus, ele respeita até as escolhas do homem, né? Das pessoas, de se afastarem dele. Mas, como diz, né? Como a Daça explicou, o pai, ele ficava com o olhar fixo na estrada esperando o retorno. Assim é Deus, né? Esperando aquele retornar, aquele que está distante, vir.
E o interessante em todas as parábolas que eu achei, que sempre há uma festa. Há uma festa quando retorna, quando acha, quando encontra, né? Então, assim, Deus, ele não está a par, deixando a vida fluir do jeito que está indo. Não, Deus, ele se preocupa. Só que aí, ele conta conosco. É Sim. sempre importante a gente trazer para nós. Deus conta conosco essa ação. Vocês, né? Eu nunca fui ao evangelismo, embora eu tenha vontade de pôr ele lá no braço e descer junto. Pra quem não Mas- sabe, ela tem um bebezinho, bebezinho. então enquanto a Radassa, o esposo dela, vai ao evangelismo, ela fica com o neném, né? Mas assim, enquanto a gente vai, a gente desce, indo, é isso que Deus quer, Sim. né? E em todas as áreas, né? Mas o evangelismo é algo forte que acontece na igreja, é algo impactante, cumprindo né? Cumprindo o que está escrito aqui das parábolas, né? Indo atrás deles. Sim. E olha que coisa incrível, adolescentes. Jesus, ele diz que ele é o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E foi isso que ele fez por mim e por você. Nós somos ovelhas de Jesus. E ovelhas por quê? Porque a ovelha, ela é limitada, ela precisa de liderança, aconselhamento, cuidado. E ela não pode perder o foco, né, Não, Lili? Nem não, por não. um Ela tem que instante. estar ali, ó, focada no pastor. Né? Exatamente. Olá, adolescentes. Qual é o papel do pastor de ovelhas, né, e do pastor da igreja? O Novo Testamento não chama o pastor da igreja, o líder da igreja, de pastor. Ele é chamado de bispos, né? O bispo é um supervisor, é um superintendente, é um presidente da igreja local que exerce a autoridade divina para presidir a igreja. A palavra pastor é uma aplicação do dom pastoral, então o pastor é um dom, né? O bispo é uma função. E o pastor, então, ele representa aquele cuidado, assim como os pastores do Antigo Testamento tinham, de cuidar, de alimentar, de conduzir as ovelhas ao aprisco. Então, o Novo Testamento dá, em Efésios 4, um dos dons que Deus dá à igreja, né? Dos 5 dons, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e mestre. Então, o pastor caracteriza aquele trabalho de cuidado, de alimento, de direção da igreja. Após a reforma protestante, os teólogos protestantes preferiram chamar os líderes de pastores e não de bispos para contrastar com a visão católica. Mas o pastor, então, é um cuidador, é um orientador, é um alimentador, é um guia da igreja para conduzir as pessoas a Jesus. Como o trabalho do pastor é um trabalho de consolo, de alento, né, como também de disciplina, porque ele também usa a vara. Então, a figura do pastor de ovelha caracteriza perfeitamente o trabalho que os pastores fazem com as pessoas, em ajudá-las, em orientá-las para o reino de Deus. Deus abençoe vocês profundamente. Ô, Thay, e eu estava falando também com a Radassa e com o João, que uma coisa que me chama a atenção também, eu queria frisar aqui com os adolescentes, é que assim, mesmo a gente estando na igreja, nós devemos pensar, como diz a lição, ir atrás dos perdidos, mas estar sempre vigilante, para que a gente não perca o nosso foco. Exatamente. Porque tem muitos que um dia esteve aqui, igual a gente, e estão perdidos, igual o filho pródigo. Né? Então, adolescente, uma coisa eu estava pensando, tem coisas que faz com que a gente perca o nosso foco. E é devagarinho. Eu pensando na ovelha, eu fiquei imaginando a cena, né? Uma ovelha andando, aí ela começa a procurar o quê? Vamos falar do reino? Tem tudo no reino. Ela tinha tudo, ela estava com um pastor, ela estava com alguém cuidando dela. Ela começou a olhar para o lado. A gente tem que ter muito cuidado. As nossas amizades, com quem andamos, quando a gente tem que ter muito claro que Deus nos chamou para estar no meio, mas não participar do meio. Uhum. Eu tenho que estar ali fazendo a diferença, trazendo eles para o reino, Então, mas não posso me afastar. então é tomar cuidado com quem está te influenciando, né? Não só as pessoas, mas uma coisa que uma vez me veio ao coração assim como uma ministração, quando a gente põe fone nos ouvidos para ouvir, a gente não ouve mais nada. O pai e a mãe chamam, adolescente, né? Então, ali com o fone tampado. Então,
ter cuidado, porque tem coisas que podem tampar os nossos ouvidos espirituais, Uhum. tampar a nossa visão, e a gente começa a se afastar do reino. Sim. E fora do reino, não tem nada de bom. Ó, o filho pródigo perdeu tudo, sofreu, ainda bem que voltou. A ovelha ficou aflita. Uhum. Fora do reino, não tem o que procurar no reino, adolescente. Fora do reino é buscar o que estão perdidos para nós. Mas ter cuidado para a gente nada nos tirar o foco que é Jesus. E cabe pontuar também, a ovelha perdeu o foco e se perdeu. O filho pródigo foi procurar fora de casa algo que lhe trouxesse alegria e não encontrou. Gastou tudo que tinha, toda a sua oportunidade, ficou longe do amor do seu pai e ainda assim não se satisfez. Adolescente, olha pra mim. Não tem nada lá fora, neste mundo, que vai satisfazer o vazio da sua alma. Só Jesus. Não tem nada que você possa comprar com dinheiro que vá te trazer alegria maior do que ser filho de Deus. E saiba, você que porventura está distante, que o Pai está de braços abertos para você voltar para casa. Porque Ele é um Deus que perdoa, Ele é um Deus que restaura. A Aline bem disse, todas as vezes houve uma festa. Isso significa que o Pai, Ele espera ansiosamente por você. E se você retornar, Ele vai te receber com alegria. Ele vai fazer festa. Jesus disse, há festa no céu quando um pecador, ele se arrepende dos seus pecados. O céu se importa com o futuro da sua alma. O céu se importa com a sua vida aqui nessa terra e a sua vida futura. Então eu não sei o que você foi procurar fora, mas eu sei que você não encontrou alegria, mas o Pai está de braços abertos para te receber de volta. Adolescente está aí, outro ponto importante. A dracma, ela não se perdeu no caminho. Ela estava dentro de casa, né? Então, como eu falei, às vezes, esse se perder, vamos trazer para nós, dentro da igreja, é deixar as coisas de Deus para depois, não vir à igreja, é uma forma de ir perdendo a falta da leitura da Bíblia, é uma forma da gente ir se perdendo, né? É muito sério. Ela estava ali, mas se perdeu dentro de casa. Sim. Né? Então, assim, e às vezes, olhando lá, a mulher, ela começou a varrer, começou a tirar tudo. Esse varrer, às vezes, né, se a gente fizer uma aplicação para a nossa vida, às vezes é tirar mesmo aquilo que está empoeirado, tirar as coisas que não agradam a Deus, a nossa vida. Que estão atrapalhando que nossa tem vida coisas que espiritual, atrapalham, não é né? verdade? E trazendo assim para o contexto, né, falando sobre adolescente. Adolescente, agora é uma pergunta, né, uma reflexão para você. O que você tem percebido que tem te atrapalhado, né? Que tem te feito perder as coisas de Deus, perder as grandezas que Deus te deu, né? A herança que Deus tem preparado para você. Quando a gente faz uma reflexão, a gente tem clareza, Thay, Adassa. A gente sabe, né? Então é hora da gente fazer igual essa mulher. Jogar a preguiça fora, porque para limpar, para procurar, e saber que tem valor. Uhum. Porque ela poderia dizer, não, eu tenho 9. É só uma, mas não. Tinha valor para ela, era valioso, então a gente também tem, né? E assim, eu não sei vocês, mas para mim é uma guerra. Ler, manter, né? Leitura bíblica a no leitura dia, você orar todos os dias. De fato, você tem que se esforçar, né? E às vezes, assim, eu não sei, né? Mas isso aqui é terrível. Será que atrapalha adolescente no telefone? Né? Porque isso aqui a gente fica meia hora. Assim, ó. E não é uma ponta-dedo para o adolescente, ele é uma ponta-dedo, assim, para nós, para mim. Eu sei que isso aqui é terrível, né? Então, assim, a gente fala para o adolescente, mas a palavra fala com todo mundo, comigo também, conosco, né? Então, assim, o que tem atrapalhado? Tá na hora... É importante a gente parar aí, peraí, eu vou... Refletir, peraí. Porque pra gente não se perder dentro de casa, né? Misericórdia. Socorro. Então, você que chegou até aqui, vamos fazer uma breve recapitulação. Jesus nos ensina a enxergar as pessoas da forma certa. Ele nos ensina a buscar as pessoas. E ele ensina pra gente o que nós somos perante ele, né?
Então, nós somos filhos amados, nós somos ovelha, nós temos valor para Jesus. Ele tem por nós desejo de estar perto e quer dar a nós herança, quer ter zelo e cuidado e procura até nos encontrar. Então, se porventura você está longe e deseja retornar, manifeste o seu desejo aqui no chat ou nos comentários. Nós vamos orar por você. Deus vai fazer uma obra linda na sua vida, tá bom? E você que é adolescente, se empenhe cada vez mais por propagar essa mensagem do Esse reino. amor, esse As reino. pessoas precisam saber que Jesus ainda cura, que Jesus ainda salva, que Jesus ainda liberta, que Jesus voltará. As pessoas precisam saber que Jesus pode fazer nelas o que ele fez na sua vida. Vamos pensar aqui, se você sabe, né, de uma adolescente, um colega seu, que está doente, e você sabe qual é o remédio para aquela doença, o que você vai fazer? Vai mandar mensagem, você vai chamar, se for para você, você vai lá levar, porque você ama aquela pessoa, né? Então é isso, no reino de Deus. Essas pessoas, elas precisam, então a gente precisa também levar, propagar. É isso Amém. que Jesus quer. É isso que Deus quer que façamos. É falar mesmo, ó, aqui Jesus muda a sua vida. Inclusive, você me fez lembrar de um acontecimento, pra gente encerrar a aula, que num sábado que a gente foi evangelizar, né, só as meninas ali em Campo Grande, Deus me direcionou em uma menina. Eu falei, bom dia, meu nome é fulana de tal, seu nome é tal. Falei assim, olha só, você é uma ovelha perdida e Jesus, ele está procurando você. Eu vim aqui hoje para te falar isso. Ela começou a chorar, Tá vendo? Meu Deus. né? Voltou para Jesus, está na igreja. Glória a Deus. Por quê? Porque Jesus se importa com a vida dela, Glória com as a nossas Deus. vidas, Glória né? a Deus. Então, agora vamos ver se vocês entenderam tudo sobre essa lição. E agora vamos para o nosso quiz. E quero ver quem prestou atenção na aula. Vamos para a primeira pergunta. Questão 1. Lucas 15 fala de 3 parábolas. A da ovelha perdida, a da dracma perdida e a do filho que foi embora. Este capítulo é chamado por alguns estudiosos de opção A, procurados e achados no reino de Deus. Opção B, busca e persistência no reino de Deus. Opção C, achados e perdidos no reino de Deus. Ou, opção D, os escolhidos do reino de Deus. Tempo na tela. E a resposta correta é a opção C, achados e perdidos no reino de Deus. Questão 2. O amor de Deus alcança. Opção A, somente aqueles que obedecem à palavra de Deus. Opção B, tanto aqueles que estão em sua presença quanto os que estão no mundo. Opção C, somente aqueles que são escolhidos para o ministério. Ou, opção D, apenas os que estão perdidos no mundo. Tempo na tela. Se você marcou a opção A, você errou, pois a resposta correta é opção B, tanto os que estão em sua presença quanto os que estão perdidos no mundo. Questão 3. Segundo o capítulo 15 de Lucas, a grande festa no céu quando? Opção A, somos batizados no Espírito Santo. Opção B, quando o pecador vem à igreja. Opção C, quando nos reunimos à igreja. Ou opção D, quando o pecador aceita Jesus. Tempo na tela. E a opção correta é opção D, quando o pecador aceita Jesus. Questão 4. Qual era o objetivo de Jesus ao contar essas parábolas? Opção A. O objetivo da parábola é demonstrar que todos podem adentrar o reino de Deus. Opção B. O objetivo da parábola é falar que para adentrar o reino de Deus tem que se tornar judeu. Opção C. O objetivo da parábola é dizer que só entra no reino de Deus se for predestinado. Opção D. Só entra no reino de Deus quem só fizer coisas boas. Tempo na tela. Se você respondeu a letra D, você errou, pois a resposta certa é a opção A,
O objetivo da parábola é demonstrar que todos podem adentrar o reino de Deus. E foi isso, adolescentes. Esse foi o nosso quiz. Espero que vocês tenham acertado. Então, agora vamos para um momento muito importante, o ofertório. Aqui embaixo está aparecendo o Pix, o PicPay e os dados bancários. Também temos o voto dos 1000 valentes, que tem o intuito de comprar esse espaço maravilhoso daqui da igreja. Então, vamos adorar o Senhor com nossas ofertas. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor. Agora, estamos finalizando mais uma lição sobre as parábolas de Jesus. Hoje, aprendemos sobre o amor de Deus, tanto para nós que estamos dentro da igreja, quanto para os que estão fora. E que nós devemos sempre nos lembrar que Deus nos deu essa missão valiosa de salvar os perdidos. Agora, vamos orar para finalizar. Pai, muito obrigado por essa lição. Que cada ensinamento, Pai, ensinado possa vir aos nossos corações e que possamos levar esse amor às outras pessoas, aos perdidos. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.